Salve pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Cara, eu peço desculpas pelos barulhos aí, porque eu tô gravando aqui no jardim, então os vizinhos estão fazendo alguma obra aí, algum reparo e tá fazendo muito barulho. Mas vamos direto ao ponto, beleza? Um dos maiores problemas que eu passei aqui na Itália é, sem dúvida nenhuma, o tal da intermediação de imóveis, que é o que? Você não tem nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum amigo que pode te ajudar na Itália, então você está saindo do Brasil para fazer sua primeira mudança. Então o que acontece? Você tem que pesquisar empresas, pessoas e tal, e é aí que mora o grande problema. Por quê? Porque você não vai visitar o local, entendeu? Você não sabe, você tá ali na base da confiança. A pessoa falando a casa é isso, isso e aquilo, tem isso, isso e aquilo. Aí eu te pergunto, e quando tenho isso, mas não tenho aquilo ou aquilo outro, entendeu? E isso acontece muito. Vamos lá. Primeiramente, uma grande porta de entrada para brasileiros tem sido ali a província de Torino, vulgo Turim para nós brasileiros. Então, em Torino, o que acontece? É aquela província ali, principalmente ali, que é a região, aliás, é a região do Piemonte, entendeu? Região ali de Ivrea e tal, tem muitos brasileiros que fazem intermediação de imóveis. O que é essa intermediação de imóveis? É basicamente um brasileiro ou um grupo de brasileiros que encontram casas para outros brasileiros. Essa casa não é deles, ele tem um proprietário, geralmente italiano, que aí o que acontece? A casa dele vale, por exemplo, 300 euros, ele te aluga por 600, entendeu? É mais ou menos assim. Aí você fala, nossa, mas que absurdo tal. Calma. Sim e não. Poderia ser um pouco mais barato? Na minha visão, sim. Só que você está chegando sem contrato de trabalho, sem garante, que eles chamam aqui, que é o fiador, aqui você vai ouvir muita palavra garante, é o fiador, você não tem ninguém, entendeu? Então esse intermediador meio que fala assim, ó, cara, você vai receber, ele fala pro proprietário, você vai receber um calção, né, que são dois no caso, 1.200 conto, numa paulada só. A sua casa vale 300, vai estar ganhando mais, pô, aqui é cheio de emprego, o cara vai pegar, vai começar a trabalhar, vai pagar tranquilo, beleza. Só que o que acontece, nessa relação, beleza, como porta de entrada, ok, só que você tem que ir o mais rápido possível pegar o seu contrato e sair fora. Geralmente tem um pulo do gato aí, que eu chamo de golpe, que é o que? Você não consegue pagar, entendeu? Porque é muito caro, então você vai sair e arrumar outra casa, entendeu? Aí geralmente o dono inventa alguma coisa ali e tal para você ficar com seu calção, entendeu? Tem algo chamado desdeta, que é você pegar e avisar que você vai sair. Tem ali no contrato tal, você avisa um tempo. Então na teoria ele deve devolver esse calção para você. Só que ele pode inventar alguma coisa. Ah, a pintura tá descascada, o sofá não sei o que, babá. Porque isso, pelo que eu entendi, é uma grande fonte de lucro pros caras, entendeu? Sai um, fica com seu calção, sai outro, então assim, pra eles tá ok, porque eles ganham muito dinheiro com calção. Imagina, cada levada lá, 1.200 conto. Aí lá, você ficou um mês, pagou lá, já vai pra 1.800 dele. Em 3 meses o cara lucrou. E aí você sai, entendeu? E dá um jeito de não te devolver o calção e por aí vai. Agora vamos para o meu relato. O que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui, paguei caríssimo numa casa. Que, outro detalhe do intermediador, tem essa taxa do proprietário, mas também tem a taxa do intermediador, que é onde ele ganha dinheiro, que é o que? Geralmente é também esses dois aluguéis. Então você vai pagar 4, na verdade 5. 2 de caparra, a caparra é o calção, e 2 2 para o intermediador, que ele inventa um negócio ali de que é uma para o intermediador e uma para imobiliária, mas geralmente essa imobiliária não existe, mas tem alguns lugares que tem, entendeu? Então são mais 2 ali para ele e um mês adiantado de aluguel, entendeu? Então vai uma boa grana aí. Então tipo assim, isso acabou comigo nos primeiros meses, porque você tá vindo convertendo real, enfim.
Meu caso, cheguei lá na casa, a primeira coisa, já não tinha a máquina de lavar, entendeu? E tava lá que tinha a máquina de lavar. Então assim, eu passei perrengues terríveis, como eu te falei. Esse é o problema de não ter ninguém pra ver a casa pra você. Você vai e chega lá, ué, mas e a lavatrite, que é a lavadora de roupas? Ah, não, o cara vai trazer, teve um probleminha e tal, beleza. Aí começa a ter problema, a água não esquenta, ou começa a ter goteira que você vai perceber na primeira chuva, enfim, uma série de problemas, e o banheiro entupiu com facilidade nos primeiros, acho que 24 horas, enfim, o cara botou a culpa em mim, ele arrumou lá tal tudo, né, eu vi que não tinha mais condições, estava pagando caro de mais uma casa, falei assim, ó, eu vou sair, acho que foi isso que eu me lembro. E aí, como que faz pro calção e tal? Eu falei, não, o calção eu já paguei pra você, eu já gastei nos reparos da casa. Eu falei, peraí, mas o reparo não é culpa minha, entendeu? Problemas estruturais da casa. Então, aí já começou a dar esse embate, entendeu? E aí o que acontece? Você perde pra intermediação, porque o nome é meio sugestivo, né? Intermediação, é o cara que vai intermediar entre você e o proprietário, mas não. Entendeu? Porque você não tem um contrato com essa intermediação, geralmente. Porque é meio que um negócio debaixo dos panos ali, entendeu? O cara fazendo a fita pra você, falando, ó, aluga pra esse brasileiro e tal, você corre o risco, porém você vai ganhar mais. Fala pro proprietário, e é isso aí. E aí o que acontece? Eu peguei e não tinha essa ajuda, entendeu? Eu insistia com eles, não tinha essa ajuda. Então assim, quando você vai alugar é uma beleza, te tratam bem, com educação, é lindo, entendeu? Depois que você começa a ter problemas, eles começam a meio que tirar o corpo fora, entendeu? E aí eu vi isso quando assim, tinha uma taxa de condomínio, o meu aluguel era 650 e 50 de condomínio, mas não tinha um condomínio. Entendeu? Pra pagar, mas embutiram esses 50 conto aí em cima de mim. Beleza. Então assim, começou a ter esses vários problemas, eu pedindo ajuda e eles não respondiam mensagem. E aí, quando alguém não responde mensagem, o que você faz? Você manda mensagem de novo, oi, eu tô com problema aqui, oi, tô com problema aqui. A ponto de eu ter que usar o banheiro do supermercado, que era mais ou menos 900 metros, 1 quilômetro da minha casa. Então você imagina você precisar usar o banheiro, você andar 1 quilômetro com a sua esposa. Você imagina não ter a lavatrite, que é a lavadora, e você ver sua esposa lavando roupa na pia da cozinha, onde vocês comem. Então eu passei por essa situação, tendo pagado 700 pau, 650 de aluguel e 50 de condomínio, entendeu? Então assim, é duro, cara, é duro. E aí não respondem mensagens. Aí o que você faz? O que eu pelo menos fiz? Fui para as redes sociais. Aí a pessoa veio, me respondeu, me chamando de chato, que não adianta mandar 1000 mensagens. Aí eu respondi, mas se você responde a primeira mensagem, eu não mando nem a segunda, imagina 1000. Alguém discorda disso? Foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Enfim, aí tive todo esse problema, foi chato pra caramba, discussão, briga, e eu cansado, enfim, até que eu falei pro cara, ó, eu não vou pagar, então os meus próximos 2 meses, que eu dei o calção, né, você não quer me devolver o calção, então eu vou fazer uso dele, você desconta aí do coisa, arruma os problemas da casa, então ele arrumava um, não arrumava o outro, entendeu, goteira continuou, aí ele arrumava sei lá, o entupimento do banheiro, ele chegou a arrumar. Então assim, aí a lavadora ele pôs uma lá velha, não sei, com problema, uma semana deu problema de novo, ou seja, fiquei sem lavadora de novo. Aí a gente pagava pra lavar roupa em algum lugar, ou pedia pra vizinho emprestado. Cara, é triste, é muito triste, entendeu? E é o que eu falei, não é que você tá morando de favor ali e tal, então você suporta. São pessoas que estão acabando com você, cara, são pessoas que você pagou, entendeu? Então assim, aí cansado desse monte de problemas, mas cita quem que foi pra gente não ir e tal. Cara, eu não posso citar porque eu tenho muita honra, apesar de não ter contrato. O que aconteceu? Eu falei pra eles se eles resolvessem me devolver pelo menos um calção. Falei pro intermediador, porque o dono me bloqueou e não quis saber de devolver dinheiro nenhum. E queria que eu pagasse, ele tava me cobrando pra mim continuar pagando os aluguel. Eu falei, não, eu não vou pagar, faz uso do meu calção, faz uso do meu calção. Você não arrumou as coisas, ué, como é que eu vou pagar um negócio que eu... Você entendeu? Eu paguei por uma casa com lavadora, e não tem lavadora.
Então ou você me dá um desconto ou você não me cobra, não faz sentido, entendeu? Enfim, aí depois de passar todos esses perrengues aí, eu vi um canal famoso fazendo propaganda deles no Instagram. Aí eu não aguentei, velho. Aí eu não aguentei. Eu falei, não, não, pera aí, velho. Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é uma pesquisa pra ver a empresa que você tá divulgando, né? É quando ele fazendo propaganda, venham e não sei o que lá, e alugue com a gente. Aí eu não aguentei, velho. Eu não aguentei. Aí eu fui lá e publiquei, eu não lembro. Foi alguma coisa tipo, ó, mas vê se a casa vai ter banheiro, hein? Vê se vai ter água quente, uma coisa assim, né? E aí aquelas intermediadores que não respondiam mensagens na maioria das vezes, algumas vezes respondiam 200 não. Na hora, era de noite, o cara me respondeu na hora com a seguinte frase: você quer atenção? Isso é o intermediador, tá? A pessoa tratando o cliente dela. Eu falei, sim, é a atenção que eu quero. Eu não aguento mais, cara. Eu paguei por tudo isso. Pessoal, tive que mudar o cenário aí, me desculpa, mas o cara ligou uma furadeira com discurso de ódio aí. Não dava pra ouvir nada. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então assim, ele falou isso que eu queria atenção, né, e tal. Antes de isso foi pra resolver o problema. Antes disso teve uma da proprietária, né, que são dois. E como não respondi a mensagem, como eu falei, eu procuro resolver no contato profissional que eles me deram, né, de telefone. Não resolvia, o que que eu fiz? Fui no Instagram dela, pessoal, inbox, no privado, mandar mensagem pra ela. Aí ela veio e me respondeu no WhatsApp profissional, que lá ela não responde mensagens profissionais e bababá, e assim, foi bem mal educada comigo, como eu te falei. Já tinha dado meu dinheiro, então não precisam tratar com educação na visão deles. E aí eu fiquei bem chateado assim, né? E porque, como eu falei, se responde no profissional, não preciso mandar no pessoal, mas eu preciso de ajuda. Você entende que a sua mulher lavando roupa na pia da cozinha, você indo 1 quilômetro, andando 1 quilômetro para poder usar o banheiro? Cara, você entende? Nossa, é muito ruim, cara. Não tenho palavras pra descrever. Então, assim, a gente sofreu bastante com isso, sabe? Aí, nesse dia aí do cara que eu fui aí no Instagram, o cara respondeu de noite e falou: Anderson, faz o seguinte. O cara lá que falou: você quer atenção? Eu falei: quero, não aguento mais, não tem condição isso. Não é certo o que vocês estão fazendo comigo, ficar com meu calção e tudo mais. Eu vim pra uma casa, eu paguei por algo que não me foi dado. Enfim, ele falou: Anderson, o dono está irredutível, não quer dar o calção, mas nós vamos te dar do nosso bolso. Entendeu? Falei, beleza, um calção. Aí você sai da casa? Aí saio. Aí deu certinho, os 2 meses, não fiquei morando de graça. Os 2 meses que eu dei de calção, eu usei. E pelo todo o prejuízo lá que eu passei, eles me devolveram um calção. Entendeu? Então, aí eu saí da casa, Saí da casa no dia, foi sim, mão na mão, entendeu? Eu entreguei a chave, o cara me devolveu o meu calção. Aí, graças a Deus, eu pude encontrar outra casa. Então, assim, tenham muito cuidado com esse negócio de alugar casas sem você ver, entendeu? Não, tenho certeza que eu não sou o primeiro relato e não serei o último. Busquem indicações, busquem pessoas de confiança, beleza? Forte abraço, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe essa moral pra nós. Deus abençoe e boa semana.